22. Salmo 118, verso 22. Foi um versículo, esse versículo é um versículo base do Velho Testamento, que depois no Novo Testamento foi repetido por Marcos, por Mateus, por Lucas e ainda repetido por Lucas também no livro de Atos. Diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Só até ali, só assim. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Pedra angular, só para os irmãos entenderem, é uma pedra que ela serve de referência. Fala assim, referência. Então, toda vez que vai começar uma obra, ou antes, hoje não, mas quando começava uma obra no passado, eles colocavam uma pedra de referência no canto. Normalmente era um canto, no canto dos fundos do lado direito. A partir dessa pedra era montado os alicerces da casa. A partir dessa pedra que tirava o esquadro dessa casa. Essa pedra era uma referência para a construção de uma casa. E talvez você fale, pastor, nós estamos no workshop sobre obra, sobre pedreiro. Não, mas isso é extremamente importante para que você entenda, para nós chegarmos à conclusão dessa mensagem. Tudo que acontecia na casa precisava ter como base a pedra angular. Tudo que acontecia para edificação do local que estava sendo construído, essa pedra angular era essencial. Sem ela, não tinha um ponto de referência. Sem ela, não podia ter um desenho. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui nós temos um desenho do terreno. Você imagina esse terreno sem a construção, aberto, liso, né? Quem lembra antigamente sabe, a Adriana que morou aqui sabe como era esse terreno, né? Aberto. E aí, o que foi necessário fazer? Imaginar como seria e estabelecer um ponto de referência. Aqui vai ser o início. Aí você mede mais 5 metros para cá, a partir de lá. Então lá foi a referência. Se não tivesse aquela referência lá naquele canto, o que ia acontecer? Você ia medir 5 metros a partir do quê? E para frente, você ia medir 40 metros a partir do quê? Então a pedra angular, o ponto de referência, sempre é a partir da onde nós colocamos aquela pedra. E antigamente, aquela pedra também era a pedra que mais recebia peso, né, da construção. E aí, trazendo agora para o lado espiritual, o salmista fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, que era Jesus. Os construtores eram quem? O povo de Israel, que rejeitou a Jesus. E aí Deus falou assim, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então, os construtores rejeitaram a pedra que era Jesus. Jesus é a nossa base de referência. Jesus é aquele que, quando nós estamos passando no sufoco, nós clamamos por quem? Por Jesus. Quando nós queremos uma cura, nós clamamos por quem? Jesus. Quando nós queremos prosperidade, nós falamos em nome de Jesus. Então Jesus é essa pedra angular para nós. Jesus é o ponto de referência para que nós começamos a pedir e a clamar. Então, se não fosse Jesus, Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Se não é por Jesus, não tem outro caminho. Não é através de Maria, não é através de João, não é através do Espírito Santo que nós vamos até Deus. Somente através de Jesus. Ele declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus é a nossa pedra angular. Agora, nós já identificamos e sabemos que é Jesus a nossa pedra angular. Agora, para a nossa família, o que isso representa? Aí vem o peso. Aí vem, como diz o pessoal nas obras, né? Aí vem o pulo do gato. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 18, verso 16 em diante. Abra aí. Mateus 16, vai lá. Isso. Aí nós vamos até o 18, mas comece aí.
Diz assim, ó, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não o conquistarão. Só até aí. Volta o verso 17. Irmãos, escuta bem. Fala assim, nós, fala assim, eu tenho. Fala, eu tenho a natureza de Cristo. Você precisa entender isso para trazer isso para sua família. Jesus disse assim, ó, que grande privilégio você tem, Simão, filho de João. Foi o meu Pai do céu que lhe revelou isso. Quando Jesus perguntou para Pedro: e vós? O que você acha que eu sou? Pedro respondeu assim, ó, estava Pedro e todos os discípulos de Jesus. Eu não li antes para nós não alongarmos, mas isso é uma história que eles estavam andando e os discípulos de Jesus estavam atrás de Jesus cochichando. E aí Jesus cochichando do que o povo estava falando quem era Jesus. Jesus olha para trás e fala assim: o que o povo tem dito que eu sou? Aí os discípulos falam assim, ó, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas do passado. Aí Jesus fala assim, beleza, e vós? O que acheis que sou? Aí só Pedro fala assim, tu és o Filho do Deus vivo, o grande Senhor. Aí Jesus fala para ele assim, ó, isso é uma revelação do céu, Pedro. Você foi privilegiado, porque hora nenhuma eu disse que eu era filho de Deus. Mas Deus te revelou isso, e por Deus ter te revelado isso, agora você é pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí você vai entender que lá em João, quando Jesus já ressurreto, né? Jesus chama os discípulos e chama Pedro à parte e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala assim, te amo. Aí Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque Pedro recebeu a revelação e sobre ele agora estava a natureza de Jesus. Se Jesus era pedra edificadora, Pedro se tornou a pedra angular da igreja, através do que ele foi revelado de Jesus. E para minha casa, o que eu sou? Fala assim, eu sou. Não, né? Fala, eu sou a pedra angular. Fala, eu sou. Fala. O quê? Eu sou a pedra angular, irmão, da minha casa. Eu tenho as características e a natureza de Cristo sobre mim. E a minha casa precisa entender. Primeiro eu. Minha casa não, primeiro eu. Preciso entender qual é a responsabilidade espiritual que está sobre a minha vida. Eu não sou mais um. Mas é porque eu sou o pai? Não. O Isaac é filho. A pedra angular da casa dele não é a mãe dele, nem o pai dele. É ele, a referência espiritual da casa dele. Agora, como é que eu posso ser a pedra angular? Quando eu recebo o que Pedro recebeu. O que Pedro recebeu? A revelação de quem era Jesus. Aleluia. Pedro, tu és privilegiado. Por quê? Porque o Deus, o meu Pai, te revelou. Por essa revelação de quem eu sou, você vai ser pedra, como eu sou também pedra. Então eu preciso entender e me conscientizar que eu não sou qualquer pessoa. Eu sou a pedra fundamental da construção do meu lar. Aleluia. Sobre mim há uma responsabilidade. Fala assim, sobre mim há uma responsabilidade. Sobre mim há uma responsabilidade física, psicológica e espiritual. Você entende isso? Se você está numa casa onde os líderes, os pais dessa casa são pessoas que brigam muito, alto, se desrespeitam, sabe o que os filhos vão fazer uns com os outros? Brigam muito, se desrespeitam. Se você está numa casa onde a bebida ou cigarro é normal, sabe o que os filhos vão fazer? Vão achar que bebida e cigarro é normal. Se você está numa casa onde um xinga muito o outro, os líderes xingam muito o outro, os pais, as mães, as pessoas que estão de frente nessa casa, elas vão entender que isso é normal e vão xingar um ao outro.
Você entende, irmãos? Meu filho não ouve palavrão dentro de casa. Automaticamente, o que vai acontecer? Ele pode até falar palavrão na escola, porque a gente não sabe. Mas dentro de casa, eles falam assim, aqui não. Aqui não. O Noah, ele estava com a mania de falar toda hora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, Noah. Aí o que foi, pai? Eu falei, de onde você tirou isso? Você sabe o que significa isso? Eu fui como pai explicar ele. Por quê? Porque eu entendo que eu sou a pedra fundamental da minha casa. Existe uma responsabilidade sobre mim. Quando você não entende quem é você dentro da sua casa, no mundo físico e no mundo espiritual, você traz para você e para sua casa problemas. Noé era a pedra fundamental da família dele. Deus vai falar assim, a Bíblia vai dizer assim lá em Gênesis, que Deus olhou a terra e não achou ninguém que pudesse salvar, a não ser Noé. Não falou da esposa de Noé e não falou dos filhos de Noé. Falou a não ser Noé. E Deus chama Noé e fala assim, Noé, faça uma arca. E lá você vai colocar os animais e deu todas as características da arca. E aí Deus fala assim, quando foi para entrar na arca, Deus fala para Noé assim, entra você, a sua esposa, os seus filhos e as suas mãos. Por quê? Porque se tu crer e for batizado, será salvo tu e a tua casa. Se tu crer, você vira a pedra fundamental. Se você for batizado, quer dizer que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e já pode chamar Deus de Pai. A revelação de quem é Jesus. E agora você tem as características. E por causa disso, você agora vai desfrutar do que é bom, perfeito e agradável vindo de Deus. Mas ser a pedra fundamental tem as suas complicações também. Jesus, ele chama 12 pessoas para serem a pedra fundamental da igreja. Durante 3 anos, esses 12 seres ficaram andando do lado de Jesus. Eles viram a situação financeira apertar. Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, os cobradores estão na porta. O que nós vamos fazer? Não tem dinheiro. Jesus deu uma solução para eles. Eles viram a situação de saúde dentro da casa deles apertarem. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até a casa de Pedro curar a sogra de Pedro. Eles viram a perseguição que Jesus sofreu. Eles viram o não financeiro, mas a comida não ter comida o suficiente para todo mundo. Quando Jesus vai pregar para mais de 5.000 pessoas e vem só 5 pães e 2 peixinhos. Eles passaram por todas as tribulações que nós passamos. Jesus precisava que eles passassem por isso. E em todas essas situações, Jesus estava com eles. Jesus estava com quem? Eles passaram no mar. O mar estava revolto. Jesus estava dentro do mar. Eles acharam que iam morrer. E Jesus levando a calma ao mar. Em todos os momentos, em todos os pensamentos, durante a trajetória deles, Jesus estava com eles. A pedra angular, ela precisa entender isso, que não importa a situação que ela esteja vivendo, Jesus está com ela. Sobre ela, a proteção de Cristo. Sobre ela, há o poder de Cristo. Sobre ela, a autoridade dos céus. Se você é a pedra angular, você precisa entender que todas as tribulações que você vai passar, ou está passando, ou já passou, é para formar o seu caráter espiritual, para você ser uma pedra angular forte, que vai aguentar as pressões e o peso da sua família. Quem está entendendo, diga amém. Quando você não consegue entender isso, qualquer problema que vem, você se entristece, você se abate, você quer abandonar para o lado do barco. Os discípulos passaram por perseguições, os discípulos passaram por medo. Escuta bem, Jesus estava chegando na 3ª madrugada da noite, e eles viram um vulto, porque estava o clima ruim. Eles tiveram medo, e eles acharam que era um fantasma. Crente, seguidores de Jesus, achando que era fantasma. E eles nem para repreender, porque eles estavam aprendendo disso. Eles tiveram medo.
E aí Jesus fala o que para eles? Calma, homens, sou eu. Aí o que Pedro fala? Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até aí. Jesus responde para ele, então venha. Por que Jesus estava respondendo isso para eles? Porque Jesus estava botando neles as características que Cristo tinha. Se Cristo andava nas águas, ele também podia andar. Aí ele fala assim, então tá bom, então eu vou. Botou o pé sobre as águas. E a Bíblia diz que o vento estava e o vento continuou. A tempestade estava e a tempestade continuou. Mas quando ele permitiu, como pedra fundamental, ou pedra angular, permitiu que o medo entrasse dentro dele, o medo tirou o foco dele e ele começou a afundar. Quantos de nós, irmãos, como pedra fundamental da nossa casa, permitimos que o medo entre dentro de nós, o desânimo entre dentro de nós, a tristeza entre dentro de nós? Isso é comum que aconteça, mas não deveria. A Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, o que acontece com os discípulos? Eles se dispersam com medo. Eles perdem o ponto de referência. Eles perdem a pedra angular, o ponto de referência deles. Mas eles estavam sendo treinados para serem a pedra angular, mas ainda não estavam prontos. Quando você se perde e você deixa de ser a pedra angular da sua família que ela precisava, a sua família se perde. A sua família começa a entrar em declínio. A sua família começa assim, perder o rumo. Seus filhos começam a perder o rumo, sua esposa começa a perder o rumo. A sua casa para de ter um norte. Vocês pensavam em algo, agora não tem mais algo para pensar. Os planos falam assim, os planos já não valem mais. Vocês pensam, o plano já não vale mais. Aqueles projetos de comprar aquela casa já não tem mais. Por quê? Porque a família está destruída, já não tem mais um ponto de referência. A pedra angular já não está servindo como apoio da família. Fala assim, a pedra angular já não está mais servindo como referência de família. Agora eu preciso entender isso. Quem sou eu? Porque quando eu entendo isso, e presta bem atenção nisso, irmãos, nós temos a mania de achar que Jesus vai resolver tudo e nós não precisamos nos posicionar a nada. Mas não é bem assim. Jesus resolve tudo se nós nos posicionarmos como quem deveríamos nos posicionar. Quando Jesus ressuscita, Jesus pega e ele fala assim, reúna todos os discípulos vão todos espalhados, reúna todos os discípulos, inclusive a Pedro, que está desnorteado, voltou a ser pescador, voltou a perder o rumo da vida dele lá. Reúna todos. E aí chegam todos e Jesus fala assim para eles, olha, eu vou ficar aqui durante um tempo com vocês. E depois que eu sair, vocês vão continuar aqui em Jerusalém. Vocês vão continuar onde? Em Jerusalém. Jerusalém era a rocha. Era a rocha aonde a pedra deveria ficar para se construir a edificação. Até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. E aí vocês estarão preparados para serem pedras edificadoras em tudo quanto é lugar do mundo. Quem está entendendo isso? Agora, depois disso, que eles ficaram em Jerusalém, mas um tanto tempo, até que do alto foram revestidos do Espírito Santo e puderam sair. Escuta bem, e isso é importante. Agora que eu entendi que eu sou pedra da minha casa, pedra fundamental do meu lar, o ponto de referência para a Nicole, para o Noah, para o Nicolas, para a Gleice, a pergunta é, aonde eu estou instalado como pedra? Qual é o terreno que eu estou instalado? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, aí em Mateus capítulo 7, verso 24. Uma parábola de Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, fala assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica. São essas pessoas, escuta bem. É tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme.
dá uma parada nesse versículo aqui, observa o seguinte: o sábio é a pessoa que constrói a casa. Ela decide aonde ela vai construir a casa. O sábio é a pedra fundamental da casa dele. Ele decide aonde vai construir a casa. E esse sábio, por causa das palavras que ele ouve e a pratica, ele constrói na rocha firme. Próximo versículo. Quando vierem as chuvas e as inundações, o que são? E os ventos castigarem a casa, o que são as chuvas, as inundações e os ventos? O medo, a angústia, a tristeza, as lutas, as guerras espirituais, isso tudo. Mas ela está firmada onde? Aonde? Na rocha. Aí o que acontece? Ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Agora 26. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como as pessoas que constroem a sua casa sobre a areia. Verso 27. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa dela, ela cairá com um grande estrondo. Escuta, irmãos. O vento, as inundações, as chuvas, vem tanto para a casa que está na rocha, quanto para a casa que está na areia. Resumindo, vem para todo mundo. Vem tanto para o crente, quanto para o não crente. Vem tanto para o espírita, para o macumbeiro, para o católico, para o crente, para todo mundo vem. A diferença é que quem ouve a palavra e a pratica, ele coloca a sua fé em Cristo Jesus. Tudo isso que ele passar não vai afligir nem parar ele na caminhada da fé. Mas quando ele não coloca a sua fé, ou a sua rocha, ou a sua casa na rocha, qualquer vento destrói ele. Qualquer vento destrói a casa dele. Qualquer vento abala a fé dele. Qualquer vento abala todo o ambiente da casa dele. Quantas vezes, irmãos, você chega do serviço e você passou um dia terrível no serviço. Você passou um dia estressante no serviço. Ou da escola. Você está vindo da escola e sabe, tu tirou nota baixa, está tudo complicado. Quantas vezes isso já aconteceu com você? E quando você chegou em casa, você transmitiu aquilo que aconteceu na sua vida para dentro da sua casa. Chegou, eu não quero papo hoje com ninguém. Estou estressado, me estressei. Eu quero deitar na minha cama e dormir. Aí a criança fala assim: papai, nada, vai tua mãe, eu não aguento mais, eu quero silêncio. Quantos de nós já fizemos isso? Queremos nos isolar. Por quê? Porque nós não entendíamos que tudo que nós estamos passando é para nos moldar como pedra fundamental da nossa casa. É para nós absorvermos e crescermos, não para nós absorvermos e jogarmos dentro de casa. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos de ser a pedra angular ou de referência da nossa casa. Aí a nossa casa destrói. Aí a nossa casa se racha. Aí a nossa casa começa a ter problema. Aí o diabo encontra uma brecha. Lembra? 2 semanas atrás que nós falamos sobre cerco espiritual na nossa família? Aí o cerco que nós levantamos, ele cria-se uma brecha. E o que a Bíblia fala? Que o diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor fazendo o quê? Buscando uma. Não é um túnel, não é um rombo, é uma brecha, irmãos. É uma rachadura, é um trincado no cerco que nós abrimos. E quando ele acha esse cerco, quando ele acha esse trincado, por menor que seja, é onde ele entra e faz uma muralha. É onde ele entra e destrói tudo. Então eu preciso entender que por mais que seja cansativo, por mais que seja estressante, eu sou quem carrego espiritualmente a minha casa. Eu sou quem edifica, eu sou a pedra angular da minha casa. Nós estamos aprendendo, eu estava reparando que todas as mensagens sobre família, ela mal fala sobre a família, mas fala mais sobre a nossa responsabilidade na família. Ela mal fala sobre o que a minha família tem que fazer, mas sim o que eu preciso fazer.
Porque quando eu entendo isso, eu me torno a pedra principal, a pedra angular. Vamos para dentro da Bíblia e vamos entender o que acontece quando nós não nos tornamos, ou quando nós deixamos de entender qual é a nossa função espiritual, como pedra angular da nossa casa. Nós tivemos o exemplo de Noé, que por causa dele, levou a família toda para a salvação. Mas também temos o exemplo de Davi, que por causa dele, trouxe divisão dentro da casa dele. Se você não sabe o resumo da história de Davi, que foi um grande rei, e um rei que morreu voltado em Deus, com uma aliança com Deus forte. Mas durante a trajetória da vida dele, Davi, ele foi rejeitado, Davi, ele foi exaltado, Davi foi humilhado, Davi foi honrado, mas tomou algumas decisões que, como pedra fundamental da casa dele, ele quase destruiu a casa dele. A Bíblia vai dizer que em época de guerra, ele como rei deveria estar na guerra, ele estava dentro do palácio. E ele foi passear no palácio e ele viu uma bela mulher tomando banho, Betseba. E ele desejou aquela mulher, e alguém falou assim: Davi, ela é casada com Urias. Ele falou: não perguntei nada, traga ela. E ele teve relações com aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher engravidou. E ele só foi se afundando mais. Ele mandou chamar Urias, que estava lá na guerra. Ele tentou fazer Urias ir para casa para ter relações com a mulher, para que a mulher pudesse falar que o filho era de Urias. Urias falou que não era certo que todo mundo estivesse na guerra e ele estivesse em casa. Ele ficou na porta do palácio. Davi viu que não deu certo o plano dele e continuou se afundando. Ele pega Urias, escreve uma carta dizendo assim, para o general: coloca Urias na frente de guerra para ele morrer. Por quê? Porque se Urias morresse, quem cuidaria das viúvas é o rei. Quem tinha a obrigação de cuidar das viúvas é o rei. Então agora ele pega a carta, dá para Urias. Urias leva a carta da morte dele. E a Bíblia vai dizer que o comandante fez conforme Davi mandou. E Urias morreu. E depois de um tempo vem o peso sobre a pedra fundamental. Aquele filho de Betseba, ele nasce e ele adoece. Ele adoece. Davi entra para dentro do quarto. Durante 10 dias, não comeu, não bebeu, não tomou banho, não se barbeou. Ele ficou enclausurado dentro do quarto. E a Bíblia diz que ao final dos 10 dias, a criança morre. Depois da criança morrer, acabou? Não, ele não perdeu. Ele tinha perdido a referência como homem de Deus, como ponto de referência da casa dele. O peso disso atraiu maldição para dentro da casa dele. Ele tinha outros filhos. Um dos filhos dele abusou sexualmente da irmã. Aí o que aconteceu? O outro filho, Absalão, matou o filho que abusou da irmã e depois tomou o harém do pai, o reino do pai. O pai fugiu do próprio filho dentro do reinado. Por quê? Porque ele não entendeu que ele era o ponto de referência, a pedra de referência da casa dele, e ele se comportou como qualquer um. Ele não se voltou para Deus nos momentos de tentação. O diabo sabe onde ele vai atacar. O diabo encontrou uma brecha na vida de Davi, e ele fez uma ruaça na casa de Davi. Então, existem coisas que nós precisamos entender, que quando nós não nos posicionamos como pedra fundamental da nossa casa, nós atraímos maldição para dentro da nossa casa. Também temos Abraão, que conhecemos como pai na fé, um homem que a Bíblia diz que era amigo de Deus, mas por hora não entender qual era a função espiritual dele dentro da casa dele, a Bíblia diz que ele tinha a esposa dele, que era muito bonita, e ele chega no reino, e ele fala para ela assim: olha, se alguém perguntar quem é você, faz o seguinte, olha o medo que faz com a pessoa, fala que você é minha irmã, porque você é muito bonita, e aí você fala que você é minha irmã, eles vão te levar, né? Mas eles não vão me matar. Abraão não entendeu o peso disso. Ele fez isso. Depois houve uma grande maldição no rei. O rei falou assim: o que eu fiz contra Deus? Está acontecendo isso? Aí Deus revelou para o rei. O rei chama Abraão e fala assim: você é maluco? Você não tem noção das coisas que você faz, não? Você perdeu a noção do perigo? Você mentiu para mim e fez com que eu atraísse maldição para o meu rei.
Porque ela não é sua irmã, é sua esposa. Ponto de referência. A pedra angular, se ela não entende a pressão espiritual que há sobre ela, ela cai e leva toda a sua família. Ela cai e leva todos os seus frutos ali junto. O diabo entra e faz uma bagunça. José, nosso último exemplo. José era, porque eu dei exemplo de 2 pais, 3 pais, né? Agora de um filho. José era o filho e o mais novo. A Bíblia vai dizer que seus irmãos ouviram o sonho dele, ficaram com inveja dele, com raiva dele, jogaram ele dentro de um poço e depois o venderam como escravo e avisaram seus pais que ele tinha morrido. E a Bíblia vai dizer que anos se passaram. José foi escravo, José foi preso, José foi exaltado e José foi afundado. Chegou lá como governador, estava tendo uma grande seca em todo mundo. Quem é que chega? Seus irmãos. Deus permitiu que José passasse tudo o que ele passou, irmãos, para lá no final ele poder ajudar a família dele. A pedra fundamental, ela precisa entender isso. Que às vezes ela vai passar por muitos momentos ruins, mas para ajudar a família dela, para que a família dela seja bem fundamentada. Os irmãos dele não mereciam que eles fossem salvos, mas José entendeu que ele era a pedra de referência da casa dele. Ele não quis vingança, ele não quis que eles fossem presos, ele não quis matar eles não quis que eles fossem castigados, nada disso. Quando eles chegaram, José se surpreendeu com eles, segurou um dos irmãos e falou assim: vai buscar seus pais, sem os irmãos reconhecerem ele. Quando os pais estiveram lá, quando os irmãos estiveram lá, chegaram até ele, ele foi e revelou quem ele era. E ele falou o quê? Agora vocês vão ficar aqui comigo, comendo e bebendo. Por quê? Porque ele entendeu qual era a posição espiritual dentro da casa dele. Qual é a sua posição? E melhor, como pedra fundamental, em qual tipo de terreno que você está? Na rocha ou na areia? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Feche seus olhos.